É super legal, cara. Médico e não médico, né, na verdade. Olá, Miriam. Tudo Oi, bem? Luiz, tudo jóia? Tudo ótimo. A Bia... A Bia, né? A Miriam estava falando que ia falar com a Bia, que é do Guilherme, que é amigo nosso. A Miriam Revers Biazão, ela é uma grande amiga. Na verdade, você te conheceu por intermédio de outros amigos também, né? É uma pessoa incrível, uma pessoa fantástica, e a gente vai falar hoje sobre psiquiatria, né? A gente está falando de profissões médicas e não médicas, está falando falar agora, então a gente vai falar de psiquiatria. A Miriam, ela fez faculdade na Universidade Estadual de Maringá, a UEM. Depois ela fez psiquiatria, né, residência médica na Universidade Estadual de Londrina, que é a UEL. Depois ela fez psiquiatria da infância e adolescência na PUC São Paulo, que é o R4, né, que a gente estava conversando também. Ela foi colaboradora do Protea por 8 anos. 3 desses ela foi coordenadora. E, por último, ela fez research assistente, né, no Kind of Karolinska Institute, que é em Estocolmo, onde ela está morando agora, na Suécia. Muito chique. Ah, e o mestrado também, que ela fez em psiquiatria na Na USP. É USP. isso, né? Isso, aham. Autismo e eye tracking, que a gente estava conversando também. Isso, foi a minha Muito tese, legal. foi uso de eye tracking no autismo. Miriam, a gente já acha você demais, você sabe disso. Eu estou muito feliz de você ter esse tempinho com a gente, ainda mais do outro lado aí, pô, sem comentários. E obrigado mesmo. Obrigado. Imagina, é um prazer estar aqui. Espero suprir com pelo menos um pouquinho dessas expectativas. Não, Altas imagina. expectativas complica a entrega, né? Imagina. Não, você é incrível. Vamos falar de psiquiatria, mas antes de falar da psiquiatria em si, da profissão, da sua experiência, do que você acha, eu queria falar um pouquinho, sempre eu começo falando um pouquinho da sua história mesmo, né? Em relação a vocação a buscar informação, a buscar sobre o estudo, a leitura, como é que era isso na infância sua, né? Onde você nasceu, como é que era, ser filha única, como que eram seus pais em relação a isso, de cobrar nota, cobrar estudo? Luiz, eu sou filha única e sempre teve uma cobrança gigantesca com relação a estudo lá em casa. Mas também tinha uma parte muito gostosa, por exemplo, a leitura era algo que para mim sempre foi muito prazeroso, e isso os meus pais ensinaram, né, desde pequenininha, lendo muito para mim antes de eu aprender a ler, e depois incentivando a leitura. Então, eu lembro que eles ficavam no quarto deles e eu no meu quarto, e eu tinha que ler. Eu falava, meu Deus, eles tiveram muita paciência porque eu estava aprendendo a ler. Então, cada palavra eu demorava um tantão para ler, e aí toda noite eu lia um livro inteiro para eles, claro, um livrinho infantil, né? Mas isso fez com que eu tivesse esse hábito de todas as noites ler um pouco antes de dormir. E isso é uma coisa que fica até hoje. E para mim ler é prazeroso, é descanso. Quando eu saio de férias, eu escolho um livro legal para eu ter aquele livro nas férias. Eu sempre estou lendo alguma coisa. E esse treino foi essencial, porque hoje eu leio muito rápido, porque isso já é muito natural para mim, né? Então, em casa eu sempre tive esse incentivo. E para a escolha de profissão também, mas eles respeitaram um pouco a minha vontade. Né? Assim, sempre tinha uma discussão do porquê que eu estava fazendo aquela escolha, e tudo bem se eu quisesse, mas eu tinha que fazer por onde, né? Tá. E aí você até comentou, você acredita muito que o estudo, então, a leitura lá em si, a leitura é um treino? Deve perguntar isso agora, né? Você falou de Eu, exercício? Eu acredito que tudo é treinável. O nosso cérebro, ele depende muito da constância. Então, o nosso cérebro, ele é muito econômico, ele vai pela via mais fácil. A via mais fácil é a via mais utilizada. Então, se eu utilizei muito aquela via vai estar muito aberta. É como se fosse uma estrada mesmo. Se eu Uhum. for andar numa avenida que já está pavimentada, eu consigo ir numa velocidade muito maior. Se eu for pelo meio da floresta, eu vou demorar muito mais, porque eu vou ter que descobrir o caminho, eu posso me perder, as coisas. O cérebro funciona assim. Então, se eu tenho esse treino constante, não precisa ser um volume muito grande, mas se eu uso determinadas regiões de forma constante, o cérebro vai trabalhar com elas de forma mais rápida. Então, sim, acho Entendi. que o Não, eu hábito do concordo, estudo. eu concordo. Você falou assim, e hoje eu leio rápido, né? Você falou, né? Tem essa,
pelo menos ela é rápido no absorver, né? Então, assim, então você vê como que foi treino, né? Você vê como foi hábito que você desenvolveu desde pequena. Mas assim, você não deu trabalho, né, em relação ao estudo e tudo, né? Sempre manteve ali, né? Mais ou menos, assim. Isso tem muito a ver com a crítica que eu tenho até hoje de como as escolas são, de cobrar um conteúdo decorado sem ser um conteúdo prático e crítico. Eu nunca gostei de decoreba e eu sempre, até hoje, tenho muita dificuldade com coisas que são decoradas. Eu consigo entender e aí isso eu gravo. Mas se eu precisar decorar por decorar, anatomia, eu achava muito chato. Na minha faculdade não foi PBL, então a gente tinha aula só de anatomia, eu só tinha que decorar inserção de todos os músculos, sem nenhuma função. Aquilo era, assim, inconcebível na minha cabeça. A partir do momento que eu entendo qual a função daquilo, eu consigo gravar. Então, na escola, quando eram coisas de decoreba, eu não ia bem. E eu sempre fui uma pessoa muito sociável, então eu conversava demais. Na oitava série, eu fiquei de recuperação em 5 matérias, inclusive em artes. E aí eu comecei a fazer aula de reforço, né? E aula particular numa escola que ensinava muito pelo entendimento. Então eu não tinha que decorar as regras da gramática, eu entendia como elas funcionavam na estrutura da frase. E aí eu comecei a ir bem. E aí foi nessa escola particular que eu fiquei até terminar o cursinho. Eu fazia, inclusive, em paralelo com o cursinho, eu continuava nessa escola, que foi fundamental, assim. Esse negócio de educação de escolas e tudo também, inclusive o projeto visa isso também, né? Melhores escolhas, porque eu acho que tem muita coisa engessada, né? E aí você acaba indo em efeito massa, né? Manada. Desculpa aí. Então, eu acho que até começa pelo tipo de ensino, né? Só que até tem uma crítica também em relação ao que vem falando. Eu já falei isso umas 3 vezes, umas 3 conversas que eu tive de educação, assim, com o pessoal de letras, jornalismo, até agora você psiquiatria e tal, que tem um pouco a ver, que esse negócio de, às vezes, não é menosprezar, mas é o que a gente aprendeu, né? Então, até na faculdade, né? Realmente, até 6 anos, por 6 anos aprendendo um monte de coisa que, não vai nem ser útil. Realmente, acontece mesmo. Mas, às vezes, na faculdade também, mas no colégio também. Por exemplo, adoram falar, não, Bhaskara. Por que vai estudar Bhaskara? Por que vai estudar mitocôndria? Concordo. Tem coisa que você realmente não vai usar, mas acho que o processo, né, Miriam, de raciocínio, do porquê daquilo, vai estruturar você para outras coisas também, né? E é um momento também que você tem que aprender e acabou, né? Assim como você trabalha com outra coisa que às vezes você não gosta, para você depois também usufruir de outras coisas. Enfim, é só uma reflexão, um insight aí que eu também tenho algumas críticas, tanto ao ensino, mas como a própria crítica em cima do engessamento, sabe? E acho muito interessante isso, tá vindo muito à tona, né? Por que eu tô falando isso? Porque, assim, tem muita molecada nova e nem tão nova que acaba pegando isso como, por que eu vou aprender isso, né? Por que eu não vou usar mesmo? E aí acaba tendo um rendimento escolar ruim, porque tem essa desculpinha de que, não vou usar isso futuramente, né? Enfim, isso eu acho que... Eu acho, Luiz, que isso tem. Eu acho importante essa crítica, porque nós precisamos sempre rever a metodologia de ensino, ela precisa evoluir com o mundo. Né? Hoje a gente sabe que não faz sentido decorar alguma coisa, porque a gente tem acesso à informação muito rápido. Eu preciso saber usar essa informação de um jeito eficaz, assertivo, e não simplesmente ter a informação na cabeça como era antigamente. Mas ainda hoje eu preciso de alguns pré-requisitos para fazer qualquer coisa. Então, para fazer medicina, eu precisei passar num vestibular em que eu tinha que saber muita coisa de história e geografia, por exemplo, que eu usei pouquíssimo na faculdade. Mas entender a história da humanidade me ajuda muito na psiquiatria, por exemplo. Né? Então, as coisas, elas é essencial saber? Não, mas me ajuda a pensar em algumas coisas e entender o porquê. Por exemplo, certos transtornos psiquiátricos acontecem de forma sazonal, né? Por que a histeria aconteceu naquele momento? Por que hoje a gente tem uma prevalência muito grande de transtorno de ansiedade? Então, não é que eu nunca mais vou usar, que talvez eu não vou usar com profundidade. Então, qual que era meu objetivo? Meu objetivo era passar no vestibular. Então, por que eu tinha que aprender aquilo? Porque eu tinha um objetivo maior, que era passar no vestibular. Na faculdade de medicina, eu detesto cirurgia, detesto.
mas eu tinha que passar pela cirurgia para alcançar meu objetivo, que era a formação, terminar e conseguir meu diploma, enfim, fazer psiquiatria. Então, eu precisava, sim, passar por aquilo. E aí, essa eu acho que tem que ser a motivação maior, entendeu? Tudo bem você criticar o sistema e falar, talvez meus filhos não precisem ver nessa intensidade, nessa profundidade, mas eu hoje preciso por causa de um objetivo maior. Então, eu acho que as coisas têm que caminhar juntas, a crítica, mas também entender que eu faço parte desse sistema e que eu preciso, de alguma forma, participar dele, né? Nossa, excelente que você falou. Exatamente isso. É o momento, né, que você precisa para quê, e talvez você use depois. Essa reflexão que você falou agora é sensacional. E eu concordo, né? Seus filhos provavelmente não vão usar dessa forma, dessa maneira. Até um exemplo que eu falei esses dias para uma paciente nova, assim, também, tá do colégio e tal. Sei que ela comentou, a gente estava conversando sobre isso também. E que, por exemplo, eu todo final do ano, às vezes eu pego uma prova ou outra, né, do vestibular e dou uma olhada, às vezes eu resolvo até, né? Porque eu dei aula há muito tempo de exatas, pego a parte de exatas. A parte de química do ano passado, na FUVEST, nem se compara a nossa prova de vestibular de 20 anos atrás. A nossa, assim, era volume, era decoreba mesmo, tinha muito conteúdo memorizado, decorado. Então, era três questões de cálculo estequiométrico, mais duas de química orgânica, assim, complexas, assim, até, de fazer reação e tal. E hoje, era meia dúzia de questões, textão, super interpretativo. Assim, uma ou duas tinha conta para fazer, né? Assim, então, assim, realmente mudou muito em 2 décadas. Assim, o próprio vestibular, já visto o Enem, né? Que na nossa época ele auxiliava em algumas questões, e hoje ele é como se fosse um vestibular, né? Uhum. Bom, enfim, tá. Devaneios. E aí, da onde veio essa vontade, Miriam, de fazer medicina? Porque seus pais não são médicos, né? Não, eu sou a única médica da família toda, assim, primos e primas, eu sou a única médica. E eu tinha uma tia que é enfermeira, e quando eu era pequenininha, acho que eu tinha 8 anos, ela me levou para. Olha só que incrível, eu odeio cirurgia. Ela me levou para conhecer o Hospital Hugo de Goiânia, que é um hospital, que é um dos maiores hospitais de urgência de Goiânia, e era onde ela trabalhava. E aí, um médico cirurgião falou: vem aqui que eu vou te mostrar o centro cirúrgico. E aí eu coloquei, me paramentei, aquela roupa gigante, né? Assim, eu coloquei só a camiseta do hospital, já servia como um vestido para mim, nem precisei colocar calça, mas pus propé, pus toquinha, e ele me levou para conhecer o centro cirúrgico. E eu fiquei deslumbrada com todo aquele processo, foi uma coisa muito afetiva para mim. E a partir daquele dia eu falei: eu quero fazer medicina. Então é muito engraçado, porque cirurgia é a parte que eu menos gosto hoje na medicina, e foi o que me despertou essa vontade de fazer o curso, né? Mas não foi uma certeza absoluta sempre. Eu pensei em fazer jornalismo, eu pensei em fazer direito por alguns momentos, mas aí na hora de decidir mesmo, eu falei, não, vou fazer medicina, e aí estudei para isso. E aí, engraçado, né? Porque você era bem novinha quando você teve esse primeiro contato. Você vê como é importante, né? Na infância, na adolescência, você ter contato com o mais coisa possível, né? Porque você não sabe o que você vai ter aquela afeição, né? Aquele carinho, né? Em termos de profissão, tô falando. Mas aí no vestibular você fez o X só em medicina ou chegou a prestar outra coisa também? Não, eu fiz só medicina. Fiz muito e fiz só medicina. E você passou direto? Não. Não, foi bem interessante isso. Eu fiz 1 ano e meio de cursinho, mas na conta, se a gente for ver pela quantidade de tempo, eu fiz 1 ano. Porque quando eu terminei meu primeiro ano de cursinho, a UEM entrou em greve. E aí a gente não sabia quanto tempo a UEM ia ficar em greve, e o vestibular foi atrasando. E aí, nessa hora que deu o clique na minha cabeça, falou, não, é agora, eu tenho que estudar muito até a UEM abrir esse vestibular, porque vai ser um vestibular fora de época e eu vou conseguir aproveitar quem não está tanto no embalo ainda de estudar. E aí foram 6 meses que eu realmente, assim, a minha vida foi dedicada ao estudo. Eu não estudava 24 horas por dia, óbvio, né? E isso não é saudável, não dá para passar no vestibular desse jeito. E eu lembro que na entrevista da Fer, ela falou que ela estudava todo final de semana. Eu não estudava nenhum final de semana. Final de semana era meu momento de descanso.
mas era um descanso voltado para o vestibular, então eu não mudava a minha rotina de sono, eu não ia para balada, o meu lazer era ir ao cinema, assistir filme, ler, como ler para mim sempre foi muito prazeroso, eu acabava lendo outros livros que não eram os livros indicados para o vestibular de literatura, e aí eu fiquei 6 meses assim e consegui passar. Mas quem que te orientou, assim, a ter essa disciplina? Porque sozinha mesmo? Você tinha quantos? 17 anos, sei lá, tão nova, né? Alguém que Eu falou, tinha, viu? Tem que fazer assim, assim, assado. Alguém te orientou? eu tinha 18 anos e eu tinha um grupo de amigos que nós estudávamos, assim, em paralelo, nós não estudávamos juntos no mesmo ambiente físico, mas a gente estudava, conversava, né? Enfim, fazíamos algumas aulas juntos. E aí, depois de um ano fazendo cursinho, eu entendi que eu realmente não estava tendo método na hora de estudar. E uma pessoa falou assim para mim: eu faço um resumo e eu leio o resumo todo dia à noite. E daí eu falei: bom, vou tentar. E realmente isso funcionou muito para mim. Então eu fazia um micro resumo da matéria, eu fazia em fichas. E aí, lembra que eu falei que eu tinha o hábito de leitura toda noite, né? Então, antes de dormir, toda noite, eu lia as minhas fichas, que não era um volume muito grande, mas estava ali, por exemplo, nas fichas de Química e Física, estavam anotadas todas as fórmulas. Então, eu fiquei 6 meses, todas as noites, revendo a matéria. E cada dia que eu estudava mais, eu aumentava um pouquinho aquela ficha. Então, quando eu fui prestar a prova, o que eu tinha estudado no primeiro dia ainda estava na minha cabeça, porque eu continuei estudando aquilo. Então, eu entendi naquele momento que o que eu estava fazendo de estudar antes não estava funcionando porque faltava um método que funcionasse para mim, né? Muito legal você falar isso. Porque é exatamente isso que eu prego, que eu faço, que a gente vai desenvolver, que tem que ter, e cada um tem o seu, né? Cada um tem sua rotina, sua facilidade, né? Não é um método universal, né? Tem dia que não conseguiria fazer um resumo, por exemplo, ou não conseguiria ler antes de dormir. Enfim, por isso que é muito legal o que você fez. Mas seus pais te orientavam nessa época? Ou você foi Meus, mais na onda dos amigos mesmo, assim, que bons amigos, né? Pelo jeito, que bom. meus pais me davam um suporte logístico fundamental. Então, de levar e buscar, de eu ter conforto em casa, né? Lanchinho, eu tomava chá estudando, a minha mãe preparava o chá. Então, também um olhar muito amoroso para aquele esforço que eu estava fazendo, né? Nessa época, meus pais já eram separados, eu morava só com a minha mãe, então eu tinha um lugar específico para eu estudar, e aquele lugar era tratado com carinho também, né? Com respeito pelo silêncio. Então, era esse suporte. Agora, o do método, daí eu fui aprendendo mesmo no cursinho e com amigos. Eu não sei a história, mas seus pais se separaram, quantos anos você tinha? Eu tinha 7 para 8. Tá. Não vou falar dessa parte de trauma, enfim, essas coisas, mas você acha que você sempre morou com sua mãe? Sempre morei com a minha mãe. Você acha que vocês duas, por ser filha única e sozinha, você acha que isso deixou você um pouco mais... Até já peguei alguns casos de pais separados, o pai ausente, ou o pai que faleceu e tudo tal. E aí eu sempre pergunto para no caso da mulher, assim, por exemplo, você acha que deixou você mais forte, Miriam? Mais com garra de querer fazer, de querer acontecer, ou você acha que não, porque ele estava bem perto? Luiz, meu pai não foi um pai ausente de cuidados, assim. A gente sempre se falava pelo telefone, ele morava muito longe, ele morava em Goiânia e eu morava no Paraná com a minha mãe. Mas era um contato constante no telefone. Meu pai, ele sempre foi muito chato, ele só deixou de ser agora, porque ele entendeu que eu faço as coisas de uma forma pensada e estruturada. Mas ele cobrava muito, e acho que até ele cobrava uma maturidade que realmente não tinha como eu ter na época, porque o meu neurodesenvolvimento não estava completo, mas ele cobrava muito crítica minha. Então, por exemplo, se eu lia alguma coisa, ele queria saber o que eu achava, ele me ajudava nesse sentido. E ele me cobrava muito disciplina. E então tinha essa cobrança pelo lado do meu pai. E a minha mãe, ela maneirava isso e me dava suporte emocional e afetivo. Então, equilibrando os dois, dava bom.
Mas óbvio que em alguns momentos tinha um estresse maior, né? Ou uma cobrança muito grande do meu pai, ou a minha mãe sendo um pouco mais complacente comigo, mas no fim o resultado foi legal, assim. Que bom, porque nem, às vezes não acontece muito, né? Mas acho que tem um pouco de brilho seu também. Mas enfim, aí você passou e você estava focada no vestibular só ou você prestou vários? Eu fiz vários, mas eu estudei muito para a UEM, porque a UEM tinha, eu nem sei como está agora, mas ela era um sistema de somatória muito específico da UEM, então ela tinha, isso eu acho que foi uma coisa interessante também. Eu fazia muito as provas dos vestibulares que eu ia prestar. Então, eu resolvia todas as provas da UEM, resolvia todas as provas da UEL, porque é numa cidade próxima, então para mim ficaria confortável a distância. E aí, os outros vestibulares eu tentava responder na semana da prova, assim, um mês antes, só para ter uma ideia de como que era o jeitinho da prova daquele lugar, para eu não chegar com surpresa. Mas eu estava muito preparada para o UEM, porque seria, assim, foi, né, muito confortável para mim ficar em casa Claro. durante toda a faculdade, né? É muito legal você falar isso da prova, porque é muito regionalista, né? Os vestibulares, né? Pelo menos na nossa época ele era mais ainda, né? Eu já visto o número de questões. Então tem muita coisa de história específica daquela região e tudo. Eu lembro que eu tomei um pau, eu prestei uma vez só o UEM, né? Na UEL até eu passei, só que na UEM eu tomei um pau, assim, porque primeiro que era candidato vaga bizarro, assim, eu lembro que o vestibular meu foi 200 e para lá, e e era somatória. Nossa, eu queria morrer com aquilo. E eu não estava nem preparado para essa somatória. Ele era 2, 4, 8, 16, 32, né? Aí você fazia as questões, 64. depois você riscava e quanto deu a somatória das questões, em vez de ser ABC, enfim, tal. Então, só isso já desestrutura, né? Você vê como é importante você estar preparado para aquilo. E, Bom, e ainda tem uma coisa assim que eu acho que é muito característico da prova, por exemplo, na somatória, você não chuta se você tem dúvida, porque se você marcar uma errada, você erra toda a questão, mas se você marcar são 3 certas e você marcar 2, você ganha parcial. Então, é muito importante você ter essa ideia do que vai ser cobrado e como que é o estilo da prova para te ajudar na hora, né? concordo. Assim como concursos, qualquer coisa, né? Aí quando você entrou na faculdade, claro, uma alegria, porque é o que você queria, né? E tudo tal, você realmente ficou feliz, você uau, fiz meu trabalho bem feito. Quando você entrou na sala de aula, assim, nos primeiros dias, primeiras semanas, falou assim, nossa, fiz a escolha certa? Luiz, foi muito interessante. O dia que eu recebi o resultado do vestibular, eu tive uma enxaqueca absurda, assim, eu fui, comemorei e tal, mas foi tanto estresse liberado. E como eu falei, a UEM tinha ficado 6 meses de greve, né? Então, eu fiz o vestibular no meio de julho, eu fiz a matrícula na primeira semana de agosto e eu comecei as aulas na segunda semana de agosto. Então, eu não teve nenhum mês de intervalo entre o fim do vestibular e o início das aulas da faculdade. E aí no começo foi assim, uma fase de muita descoberta e curtição, né? De passei, tô na faculdade, tô na UEM, que era o que eu queria e tal. Mas foi muito pesado, porque eu emendei uma coisa assim, um ritmo de estudo absurdo com a demanda toda da faculdade. E é muito diferente, né? Assim, quando você sai de um cursinho, que você tem professor orientando o que é importante, o que não é, estuda isso, vai por esse caminho, e de repente você chega na faculdade que, olha, a matéria está aqui, você se vira para aprender. Então foi um baque, assim, quando no final do primeiro ano mesmo, que eu ia ter fé. Não, foi no final do ano desse ano, depois de 6 meses de faculdade, nós íamos sair para férias de Natal e eu tinha uma prova de biologia celular que eu simplesmente não conseguia estudar. Eu lia o mesmo parágrafo, assim, 30 vezes e eu não conseguia repetir o que eu estava lendo, de tão cansada que eu estava. E era um professor muito rígido, assim. Ele era um professor excelente, mas eu não estava preparada para aquele estilo de professor. Então, ele era um professor que demandava o nosso estudo e aí ele fazia questões na aula, assim, ele não era uma aula expositiva, era uma aula meio que uma discussão. E ele, então, tinha uma fama de ser muito bravo. E eu fui falar com ele, falei, olha, professor, eu não estou conseguindo estudar, aconteceu isso. Eu fui falar com a minha ginecologista na época, que me acompanhava desde a adolescência, que também era professora na universidade.
E aí ela falou, Miriam, você tá estressada, assim, você tá tendo um burnout. Não era a palavra usada na época, mas foi o que eu tive. Ela falou assim, eu vou te dar um atestado. E eu desesperada, porque como é que eu vou perder a prova daquele professor? E eu fui falar com ele e ele foi super querido comigo. Ele falou, Miriam, fica tranquila, sai de férias, passa o seu Natal. Quando você voltar, você me avisa quando você estiver preparada para fazer sua prova. Eu falei, nossa, eu nem acreditei que ele falou isso, mas Nossa, foi que cara muito diferenciado, importante. hein? Foi, assim, ele foi incrível comigo. E foi muito importante, porque daí foi o momento que eu pude relaxar e falar, peraí, não preciso de tanto, agora eu estou na faculdade, eu posso ir num ritmo mais sustentável, né? No seu ritmo também, né? De cada ano, que são 6 anos, você vai amadurecendo, você vai ficando adulto ali, né? Então vai mudando muita coisa, né? Bom, enfim. E aí, e a psiquiatria? Da onde surgiu isso? Da onde surgiu a psiquiatria? No meio de tanta coisa, da onde veio a psiquiatria? Luiz, eu sempre gostei de criança e eu queria a minha ideia inicial era fazer pediatria. E o que eu gostava na pediatria era puericultura, era o acompanhar a criança, era ver o desenvolvimento da criança, poder ter contato com a família de forma global. Tanto que quando eu estava na faculdade, eu fui fazer estágio de puericultura com a minha pediatra e hoje a gente trabalha juntas ainda. Então é muito Nossa, legal essa história. muito, muito. E aí as pessoas me falavam assim, Miriam, mãe é doida, você não vai aguentar lidar com mãe o dia inteiro, desiste de fazer pediatria, vai fazer outra coisa. E eu falei, bom, estava no 3º ano fazendo estágio de pediatria com a doutora Mariane, e aí eu falei, já que mãe é doida, vou fazer monitoria de psiquiatria, porque aí eu aprendo a lidar com as mães e vou ser uma pediatra melhor. Da criança e aos pais, né? E aí eu comecei a estudar a psiquiatria. E é uma coisa muito interessante, porque quando eu estava fazendo a monitoria de psiquiatria, entrou uma residente que queria fazer psiquiatria da infância e adolescência, que é a minha guru, assim, uma das, né? Eu tenho algumas pessoas que ficam na minha cabeça, assim, sabe o que eu quero ser quando eu crescer? São essas pessoas. E ela começou fazendo a residência de psiquiatria lá na UEM para fazer psiquiatria da infância e adolescência depois. E ela é uma grande amiga hoje, né? E eu grudei nela desde o primeiro dia, porque eu era monitora de psiquiatria. Desde o primeiro dia de residência, eu colei nela e ela começou a me falar da psiquiatria da infância e adolescência. E nós começamos a estudar mais juntas e a congressos juntas. Então, no final do 4º ano, não, no meu final do 5º ano, eu já tinha certeza que eu queria psiquiatria para fazer psiquiatria da infância e adolescência. Porque esse cuidado que eu queria ter como pediatra, o psiquiatra faz também, né? De ver a família como um todo, de ajudar a criança no desenvolvimento, de acompanhar a criança ao longo da vida. Então, aí eu migrei da pediatria para a psiquiatria da infância e adolescência. Nossa, mas é realmente difícil, né? Você já ter escolhido tão cedo e ainda uma sub dentro da residência, né? Uhum. Que é louco, mas assim, lá na sua faculdade, começava a psiquiatria quando? Quando você tinha contato com psiquiatria? A gente tinha um pouco de contato no 4º ano, no 3º ano, a gente tinha aula de psiquiatria. Ah, então E tá. aí, a partir do 4º, você podia fazer monitoria. E aí eu fui monitora de psiquiatria no 4º, no 5º e no 6º. É, porque acho que na minha era a partir do 5º, então assim, você já tem uma. Muito pouco, né? Eu acho que por que eu falei isso? Acho que foi o Guilherme mesmo, né? Tá falando da falei da Bia, então o Guilherme estava aqui em casa um mês atrás, e a Otorrino, eu acho que a Otorrino com vocês também é a mesma coisa que a gente. Era, 2 semaninhas, entendeu? Assim, primeiro são as grandes áreas, né, que a gente fala, né? Que é a pediatria, a GO, né? Obstetrícia, a cirurgia geral, clínica médica e tal, mas a oftalmo, a rádio, a otorrino, a psiquiatria, pelo menos com a gente, era muito curta. Então, assim, e lá no 5º ano só, né? Você passou 4 anos de faculdade, e aí você vai ter um contato, às vezes você nem tem contato direito, pelo menos a mim, foi muito mal apresentado a psiquiatria, né? Infelizmente, pelo menos ao meu ver, tá? Talvez eu não tivesse preparado para isso, mas então que sorte a sua, né? Que sorte a sua, Guilherme, que me ligou, por sinal. Que sorte a sua de ter já bons mentores, bons professores. Acho que isso desperta, né, a nossa escolha na residência, né? Mas o que fez mais diferença para mim, Luiz, não foram os professores da psiquiatria da minha faculdade, foram os residentes. É engraçado isso, né? Porque
o residente ele tem um olhar e uma vontade de estudar, e estudar o que é novo, eu acho até maior do que muitos professores. E é um exemplo mais próximo, né? Então, eu ter como exemplo aquele professor em específico era uma pessoa muito distante da minha realidade. E com os residentes eu acompanhava o dia a dia, eu discutia caso. Então, para mim, foi muito mais importante esse contato de monitora com os residentes do que Os chefes da cadeira. do que com o chefe mesmo da cadeira. Tanto que essa pessoa, a Tassi, que é essa menina que entrou, eu chamo ela de chefinha até hoje. Porque eu falava que ela era a minha chefinha. Tinha o chefão, que era o coordenador da psiquiatria da área, mas quem me orientava, com quem eu me inspirava era ela. Mas aí no sexto ano, na hora de fazer a prova, né, para quem está vendo isso agora, então são 6 anos de medicina, e aí na hora de fazer você passar numa residência médica, você fazer uma outra prova, sinceramente, às vezes é tão difícil quanto, às vezes mais, né, dependendo de quantas vagas tem. Às vezes tem psiquiatria, por exemplo, tem uma vaga, 2, 3, no máximo, né? E você também só fez o X em psiquiatria ou chegou a pensar em alguma outra? Não, né? Psiquiatria. Eu estava super focada, fiz só psiquiatria, fiz várias provas, e aí eu não passei quando eu fiz o sexto ano. E aí eu comecei a trabalhar com medicina do trabalho, assim, uma coisa bem tranquila, porque meu foco era fazer residência, eu queria estudar para residência. Para poder estudar, tá. E fazer alguns plantões, assim. Aí sobrou vaga na UEL, não preencheu o número total de vagas e eles abriram uma outra prova. Como é que pode isso, né? É muito louco, ainda mais na UEL, né? Que é puta universidade, né? Que loucura. Olha, Deus mesmo, né? Deus, destino, cada um dá o nome do que quer, né? Mas foi maravilhoso, assim, foi fantástico para mim. Eu não poderia ter feito uma residência melhor pela localização, pelas pessoas que eu tive contato, fiz amigos para a vida, não só dentro da psiquiatria, mas em toda a medicina. E o Beto, meu marido, estava lá em Londrina também, foi onde a gente se reencontrou e começou a namorar. Então, Londrina, para mim, assim, uma estrelinha dourada na minha vida. E é uma baita cidade também, né? Então, é super legal. E aí, só para quem não sabe também, essa parte mais burocrática da especialidade, então, algumas especialidades, elas requerem um pré-requisito, né? Então, por exemplo, cardiologia, você tem que fazer clínica médica antes, né? A pneumologia, você tem que fazer clínica médica antes. Em alguns lugares, até dermato. Mas no caso, em outras especialidades, como otorrino, como oftalmo, como a rádio, como a psiquiatria, o acesso é direto, certo, Miriam? Isso. Você já presta direto psiquiatria. Então, você já foi direto ao que você queria. E são quantos anos de psiquiatria? 3 anos de psiquiatria geral. E aí você roda alguns períodos na clínica para ter esse contato maior com a clínica, né? Como você já tinha esse negócio da criança dentro de você já, em relação à psiquiatria, você acabou vendo coisas que, como a gente conversou lá no começo, coisas que você não ia usar, provavelmente, né? E tudo bem. Então, a psiquiatria em si foi bem legal, a residência como um todo? Foi muito legal e eram 2 vagas na residência e eu tive o melhor par que eu poderia ter tido, porque tudo que eu gostava muito, o Eduardo não gostava. E tudo que ele gostava muito, eu não gostava tanto. Então, o par de residência, desculpa. O par da residência, porque eram 2 vagas só, então era o Eduardo e eu fazendo o mesmo ano, né? Então, a gente conseguia complementar muito bem as demandas. Para você ter uma ideia de como foi harmônico, assim, né, o nosso período de residência juntos, a gente não sorteou nenhum plantão durante a residência inteira. A gente conseguia conversar e resolver como é que a gente ia fazer todas as divisões de plantão, férias, congresso, porque sempre um podia ir, o outro tinha que ficar cobrindo, né? Minha residência também, era só 2 vagas, também aconteceu a mesma coisa. Então foi muito legal, assim. E também os residentes que estavam em anos à frente eram muito legais. Também são meus amigos até hoje, assim. Então foi um período maravilhoso de residência. Eu tinha muito contato com residente da neuro, então acabei aprendendo bastante de neuro por causa disso também.
que você lembra, assim, Miriam, de matérias, assim, de ambulatórios, né, que te chamou a atenção? Que tanto estuda na psiquiatria, né? Estuda a patologia em si, são ambulatórios de patologias específicas? Como é que funciona isso? Ambulatório, hospital, internação, né? Como é que funciona isso? Cada serviço, Luiz, tem suas especialidades, né? Que assim, cada serviço organiza o conteúdo de uma maneira diferente, de acordo com os chefes que tem no serviço, com a demanda da própria cidade, né? Então, por exemplo, em Londrina, a gente não tinha muita demanda de urgência em psiquiatria, como tem em São Paulo. Então, o treino, ele é meio localizado também. Mas nós tínhamos um período de hospital em que nós passávamos com os pacientes internados, então respondendo interconsulta, e alguns poucos pacientes nossos mesmo, que com muita luta a gente conseguia vaga para internar paciente psiquiátrico no hospital geral, que a meu ver é o que deveria acontecer, né? Como tem ala de cardio, ala de queimados, os hospitais gerais deviam ter alas psiquiátricas. Mas enfim, essa é uma outra história. Mas aí lá no HU a gente conseguia, e tínhamos ambulatórios. Aí, além dos ambulatórios, nós tínhamos aulas teóricas, que nem sempre a gente tinha um ambulatório para aquilo. Então, eu tive aula de terapia cognitivo-comportamental, de psicanálise, de psiquiatria forense, que eu não tinha um ambulatório em específico, mas nós tínhamos essas aulas associadas. Então, foi uma psiquiatria bem legal, assim. E eu tinha professores que eram mais psicanalistas, eu tinha professores que eram mais da comportamental, eu tinha professores que estudavam mais psicofármaco. Então, acho que somando tudo, deu uma combinação bem boa. Então, são essas matérias, grandes matérias, né? Na parte da pediatria, como é que é dividido, assim, a psiquiatria? Na UEL, na época que eu rodei na UEL, não tinha um psiquiatra da infância e adolescência. Tinha um psiquiatra de adulto que atendia crianças, mas não tinha ninguém com uma formação específica em psiquiatria da infância e adolescência. E eu gostava muito, né? Claro, eu já entrei para isso, então eu acabava insistindo e atendendo mais crianças do que os outros residentes. Então, toda a demanda infantil eu assumia, principalmente dos pequenininhos, que é a parte que eu mais gosto, né? Mas ainda assim foi muito pouco que a gente viu. Eu fui ver psiquiatria da infância e adolescência no R4 mesmo, né? Então, que engraçado isso, né? Porque foi curioso que você foi no serviço onde não existia uma cadeira propriamente dita de psiquiatria infantil, né? E, bom, beleza. Mas então você teve uma excelente formação, claro, por uma excelente universidade, e você se manteve firme na psiquiatria infantil. Uhum. Tá. Aí, para quem também não sabe, depois que você se forma em psiquiatria, você pode fazer um R+, que a gente fala, né? Um R4, um fellowship, enfim, cada um chama de uma maneira. Não tem nada a ver com a parte de academicismo, tá? Não tem nada a ver com mestrado e doutorado. É relacionado propriamente à residência. Aí você foi fazer eu já falei currículo, mas... Aí eu fui fazer em Campinas, na PUC, aí de novo, eu fiz prova no Brasil inteiro, mas são poucos os serviços que tem, né? Psiquiatria da infância e adolescência. E eu passei primeiro na PUC, daí depois eu passei em BH, aí depois eu passei na Unifesp. Então, porque basicamente, se você quisesse fazer psiquiatria da infância e adolescência, se você fizesse um número bom de provas, algum lugar você ia entrar, porque eram sempre os mesmos candidatos que faziam em todos os lugares, porque pouca gente quer. E isso também eu acho que eu fui muito abençoada nesse sentido de gostar do que ninguém gosta. Então, mesmo assim, dentro da pouca gente gosta de psiquiatria, na medicina em geral, né? Não é uma área que as pessoas normalmente entram na faculdade visando. Acho que hoje está um pouco diferente, ainda bem. Mas dentro da psiquiatria, pouca gente gosta da infantil, e dentro da infantil, pouca gente gosta de autismo e deficiência intelectual, que é o que eu mais gosto de trabalhar. Primeira infância, na verdade, né? Então, eu fui indo para nichos, assim, e muito por ter chefes muito bons que me guiaram nesse caminho e me incentivaram a estudar essas áreas, né? E eu fui me apaixonando cada vez mais, mas também porque é muito legal, que eu realmente gosto. Então, foi um ano de fellowship, Miriam? Um ano de Aí psiquiatria você da ficou em infância. Campinas, por fim.
Fiquei em Campinas, aí o meu chefe de Campinas, o Caio, com quem eu trabalho até hoje também, falou, Miriam, você vai fazer o seu estágio optativo com a Helena em São Paulo. Ele falou assim, você faz o que você quiser do resto do seu tempo, mas o tempo da Helena é da Helena. Aí, óbvio que eu obedeci, né, e fui fazer o meu estágio optativo com a Helena e nunca mais saí. A Helena é minha chefe do coração, assim, eu sou completamente apaixonada por ela. Então, foi minha orientadora no mestrado e foi com quem eu fiquei no Proteia durante esses 8 anos, mais do que do tempo da faculdade, né? Até então era infantil, né? Primeira infância que você gostava, que você queria, mas onde entrou o autismo nisso? Você já tinha uma afeição, um carinho? Não, nossa, eu nem tinha tido contato com o TEA antes, Luiz. Foi meu chefe, o Caio mesmo. Eu entrei na infantil super animada para aprender e acho que eu sou assim com tudo, que eu sou comprometida e gosto, né? E faço com carinho, assim. E aí o Caio falava assim, Miriam, você quer aprender? Eu falei, eu quero. Ele colocava os papers assim na minha frente, então vamos ler que semana que vem a gente vai discutir. Aí eu tinha que apresentar assim, um volume para ele absurdo de papers. Ele falava, você entendeu bonitinho? Agora você vai desenhar esse paper para mim. E eu tinha que desenhar as mini colunas do TEA. E eu desenhava e levava para ele. E aí, como eu entregava o que ele me demandava, ele ia me dando mais, ia me dando mais. E aí eu ia estudando cada vez mais, ia aprofundando cada vez mais. Ia vendo na prática aquilo que eu estudava, porque daí eu atendia muito. O estágio de autismo que eu fiz era numa instituição para autistas, então eu atendi uma quantidade enorme de crianças. E aí não tem como não apaixonar. Depois que você tem contato com esse mundo, é difícil não querer ficar cada vez mais, né? Hoje você trabalha, né, principalmente só com essa patologia mesmo? Não, eu acho que eu sei, assim, é a área dentro da psiquiatria infantil, com certeza é a área que eu mais sei, porque é a área que eu mais estudo. Mas eu acho ruim até quando a gente fica muito especialista numa coisa só, porque você perde parâmetro até para dar diagnóstico diferencial. Aí você vira o alienista, né? Põe todo mundo para dentro. Então, atender como psiquiatra geral, para mim é muito, como psiquiatra infantil, né? Geral, assim, atendendo todos os tipos de paciente dentro da psiquiatria infantil, favorece para que eu sempre tenha essa visão do que pode ser também das outras patologias, do diagnóstico diferencial. Então, é algo que eu não pretendo deixar de fazer. Mas dar aula e estudar geralmente é sobre autismo ou neurodesenvolvimento, né? Não, eu concordo plenamente, porque você acaba sendo, acho que tem uma diferença entre especialista e referência, né? Então você pode ser uma referência em autismo, né? Já evidentemente, mas sabe de tudo um pouco da psiquiatria, mais ainda de infantil, e é uma referência em autismo, né? Porque você falou, eu acredito muito nisso, muito legal que você falou não adianta, né, Miriam? Para você fazer diagnóstico, você tem que saber, né, Miriam? Então não adianta você ficar focado naquilo, aquele funil é importante, como eu falei, para referência, mas se você perde parâmetro, não sei quem, nunca ninguém me falou isso, não falou porque eu não sabia, né? Uhum. Porque nunca teve contato, né? Então não dá, você faz diagnóstico quem conhece, quem sabe. Que legal isso. Bom, como que você vê o profissional? É que agora é difícil falar, porque eu acho que vocês, como um todo, né, a psicologia e a psiquiatria estão muito em alta devido à pandemia, né, o Covid, aos distúrbios de ansiedade, que você comentou também. Mas esquecendo um pouco exatamente agora, esses 2 anos, mas como um contexto contemporâneo, assim, como que você enxerga o profissional psiquiatra em termos de valorização, de respeito, de nós mesmos, outras profissões, outras especialidades, de reconhecimento até financeiro, né? Remuneração. Não precisa falar em valores, mas como que você vê esse panorama assim, Miriam? Luiz, vou falar acho que o que a maioria das pessoas fala, né? A psiquiatria é a parte mais importante da medicina. E saber de psiquiatria faz diferença para todos os médicos. Tanto que isso é uma coisa que eu insisto muito em falar, por exemplo, de autismo para não psiquiatras, autismo em adultos para médicos e psicólogos em geral, porque faz muita diferença você entender um pouquinho, você entender que um paciente deprimido vai demandar de forma diferente, vai ter um pós-operatório que pode ser um pouquinho mais complicado. Como é que você lida com essas questões? Um paciente, por exemplo, com um paciente com síndrome do pânico, por exemplo, que faz
que vai fazer uma cirurgia para correção de septo. Aquela sensação de nariz entupido pode lembrar a sensação de falta de ar, de crise de pânico e desencadear uma crise. Então, se você tiver um pouquinho de cuidado de explicar melhor como é que ele vai se sentir, que isso pode acontecer, que o nariz que ele vai ter aquela sensação, você já minimiza que o paciente tem esse sofrimento depois. Então, a psiquiatria, ela devia ser mais valorizada na medicina como um todo. Acho que esse é um processo que está acontecendo e vai acontecer mais. Então, é claro que eu acho que a psiquiatria vai ganhar mais espaço. Não só por causa disso, porque o nosso estado mental e o nosso humor influenciam em todos os aspectos da vida. Então, acho que essa é uma questão importante. E a outra é que as pessoas estão falando mais sobre saúde mental. Que antigamente, quando a gente falava em psiquiatria, a gente pensava só nos loucos, né? Que se a gente for pensar, é só um dos transtornos, né? É a esquizofrenia. Quando a gente pensa em loucura, a gente pensa que na pessoa que está alucinando, que está tendo delírios. E é um pedacinho muito pequenininho da psiquiatria. Dentro da esquizofrenia já é um pedacinho pequenininho esse estereótipo. Você imagina em toda a especialidade, né? E hoje as pessoas estão com esse cuidado, então, de saúde mental, de entender que depressão e ansiedade são doenças, não é um estado normal de vida, que tem tratamento, que melhora, que você cuidar da sua saúde mental impacta nas outras áreas, no relacionamento, no seu trabalho. Você pode ser uma pessoa mais bem-sucedida se você tiver esse cuidado com a saúde mental. As empresas agora estão se responsabilizando um pouquinho mais, ainda falta bastante. Mas, por exemplo, uma empresa com alta taxa de burnout não é uma empresa que as pessoas vão querer trabalhar. Então, a empresa vai se desvalorizar. Então, ela vai pensar um pouquinho mais na saúde mental. Então, eu acho que realmente, pensando no futuro, a psiquiatria vai ser uma profissão muito valorizada. E aí, fazendo gancho também com o que a Fer falou, da questão do uso de tecnologias, nós estamos começando a usar alguns tipos de tecnologia para auxílio diagnóstico e tratamento na psiquiatria. Então, alguns exames, a estimulação magnética transcraniana, que pode ser um tipo de tratamento, mas a psiquiatria depende muito do contato médico-paciente. Então, não existe um robô fazer uma consulta psiquiátrica, como pode existir um robô performando uma cirurgia simples, entendeu? Uhum. Então, dentro da medicina, eu acho que é uma das áreas que vai demorar mais tempo para sofrer esse impacto grande da tecnologia. Até ia perguntar como você espera, né, da psiquiatria para daqui a uns anos, mais ou menos isso, já deu a deixa, né? E os fármacos, hein, Miriam? Como é que funciona isso, né? Porque a gente sabe que alguns pacientes realmente precisam, mais, outros menos, né? Eu acho que tem uma conexão, né, da necessidade, não da conversa em si, mas do tratamento da terapia em si que vocês fazem, mas também da parte farmacológica também, né, até química, né, do negócio, né? Mas essa primeira pergunta, já emendando em relação a fármaco mesmo, como que você vê esses diagnósticos acaba indiretamente em criança? Que toda criança tem déficit de atenção, né? Agora que está assim, qualquer criança mais espivetada tem déficit de atenção, né? Aí toma remédio, aí toma Ritalina e tal. E como que você está vendo isso, né? Mas acho que são duas coisas diferentes, assim. A psiquiatria em si é uma especialidade muito nova. E a psiquiatria vista como um transtorno orgânico é mais nova ainda, porque antes tinha separação, né? Mente, corpo. E hoje a gente sabe que a gente não tem essa separação, que as coisas trabalham juntas. Tanto que o meu filho fala, a minha mamãe é a médica que cuida do cérebro. Porque ele sabe que a psiquiatria, ela está envolvida com alterações orgânicas, então faz sentido a gente usar a medicação. Mas a gente sabe que tem mudança de hábitos de vida também altera o funcionamento do cérebro, né? Terapia é comprovada a partir de alterações em ressonância magnética. Então, até dieta, né, Miriam? Dieta, atividade física, meditação, tudo isso já tem comprovação científica que sim altera o funcionamento cerebral. E os psicofármacos, eles são os auxiliares no tratamento. Então, a gente usa para melhorar
determinados sintomas daquelas pessoas. O que acontece, de novo, como a psiquiatria é uma área muito nova, a gente não tem psicofármacos muito bons no sentido de custo-benefício. A gente tem um benefício bom, mas também tem um perfil de efeitos colaterais que deixa a desejar. E por isso que a gente tem que ter muito cuidado na hora de prescrever. Então, a gente sempre prescreve observando o custo-benefício do paciente. É um paciente com quadro grave, o psicofármaco ele é indicado como primeira opção. É um paciente com quadro leve, a gente pode tentar a psicoterapia antes, ver como vai evoluir, tentar mudar algumas coisas de hábitos de vida, ver se a pessoa engaja e aí melhora, ótimo, fantástico. No autismo, por exemplo, o psicofármaco ele é utilizado muito pontualmente para sintomas específicos, não tem nenhum remédio que trate o autismo em si. Então, eu tenho que tomar muito cuidado, eu tenho que saber exatamente para que eu estou prescrevendo, qual que é o meu objetivo e como é que eu vou atingir esse objetivo com o melhor custo-benefício. Então, esse é o cuidado que a gente tem que ter com o psicofármaco, que é um cuidado da medicina de forma geral, a gente sempre está fazendo essa avaliação de custo-benefício, mas com os psicofármacos, como o uso é crônico, a gente tem que ter um cuidado um pouquinho maior. Você prescrever um anti-inflamatório por uma semana que vai dar alguma reação gástrica, é maleável, você consegue lidar com essa alteração em uma semana. Agora, se a pessoa continua tomando aquele remédio por 6 meses, a consequência não vai ser tão maleável assim, não é tão manejável. Então, eu tenho que pensar um pouquinho melhor. Como nos transtornos psiquiátricos, a questão dos psicofármacos são de uso prolongado, a gente fala de no mínimo 6 meses a 1 ano, então eu tenho que tomar um cuidado bem importante. E com relação às crianças, tem duas coisas. Eu acho que a gente criança tem que ser criança, e criança está o processo do neurodesenvolvimento está acontecendo. Então, eu tenho que ter demanda compatível com o neurodesenvolvimento daquela criança. Então, uma criança de 3 anos de idade não vai sentar no restaurante para comer e conversar por 3 horas. E aí eu tenho que ter alternativas para aquela criança ficar naquele ambiente, se for importante para mim. Uma alternativa que está sendo muito usada hoje são as telas, que não é legal. Por quê? Porque a criança acaba recebendo um tipo de estímulo sem explorar o ambiente. E aí, por isso que é tão legal. Então, eu vou levar meu filho de 3 anos num restaurante, então eu posso escolher um restaurante que tenha um espaço kids, que tenha se não tiver, o que eu vou levar para minha criança se distrair naquele momento, né? Eu vou levar um brinquedo, vou levar giz de cera. Aqui em casa a gente leva Uno, Uno é sucesso, todo lugar a gente joga Uno. Então, eu preciso adequar a minha expectativa ao desenvolvimento da criança. Uma criança de 4 anos de idade num restaurante com taças de cristal vai ser um touro na loja de porcelana chinesa. Então, acho que às vezes a gente esquece de fazer essa regulação. Quanto aí a essa questão de toda criança, ter déficit de atenção e hiperatividade, o que a gente sabe, Luiz, na verdade, é que as crianças ainda recebem pouco diagnóstico de TDAH, os que precisam. Então, a gente sabe que essa coisa do hiperdiagnóstico, ela acontece mais em classes mais altas, classes financeiras mais altas, assim, classe A mais. E na classe C recebe menos o diagnóstico, então essas crianças são negligenciadas quando elas poderiam receber um tratamento e ter um desempenho escolar muito melhor. Então a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, que essa coisa de que toda criança tem TDAH não é verdade. E é muito diferente uma criança com TDAH de uma criança ativa. E aí, às vezes, sim, o que a gente precisa fazer é orientar os pais e mostrar que, olha, o que o seu filho está fazendo é compatível com o desenvolvimento dele, é isso mesmo que ele precisa fazer. Como é que a gente pode adequar a rotina da casa às demandas dessa criança, para que essa criança possa se desenvolver bem, né? Nossa, tão legal isso, que eu conversaria horas com você, porque me interessa muito, desde da parte dos fármacos até a parte que você falou da criança com tela e tudo e tal, que eu sou contra pra caramba.
por plasticidade neural, tudo que você falou, nem só de vista também, né, a parte oftalmológica e tudo tal. Porque tem, às vezes, até tem um conteúdo que a gente está tendo de desenvolvimento de QI mesmo, né, do QI da criança e tal, mas é engraçado, porque às vezes o adulto pensa assim, nossa, olha como ele é inteligente, com 1 ano ele já mexe no celular. Gente, pelo amor de Deus, né? Muito pelo contrário, né? Aquele negócio ali é básico, né? De fazer passar o dedo, abrir sem querer e tudo tal. O lúdico, né? A relação tridimensional, né? De espaço, né? Do brinquedo de madeira, por exemplo, envolve muito mais neurônio, né? Muito mais raciocínio que seja, muito mais criatividade do que uma tela de celular, né? Aquilo ali é mais um cala-boca, né? Ó, cala a boquinha um pouquinho, né? Que você falou no restaurante, por exemplo. Então, acho que o bom senso, ele prevalece. E a outra coisa que você falou que eu achei muito legal também, é que essa negligência, né, que acontece, nem é por maldade, né, às vezes dos pais, é por a parte cultural mesmo, de onde ele vive, né, social, digamos, porque numa dessa, a criança que está hiperativa, ela tem hiperatividade, ou ela tem TDAH, ou ela enxerga mal, ou ela escuta mal, e fica, para de frescura, ou não sei o quê, e tal, não sei o quê. E às vezes não é, né, às vezes é um negócio que, poxa, no começo seria tão mais fácil tratar, tão mais fácil acompanhar, eu acho que na psiquiatria deve ser tão delicado isso, né, tem que ter esse olhar, né, dos pais, do professor, do pedagogo, do psicólogo do colégio, por exemplo, né? Mas, enfim, e só para terminar, desculpa, Luiz, pode falar. teve um Nobel de Economia, se não me engano foi de 2011, que ele ganhou o Nobel porque ele provou que $1 investido na primeira infância dá uma economia, se não me engano, de $16 ou mais na vida adulta. Porque é isso, a gente usar o tempo de neuroplasticidade e investir nesses pequenininhos, a gente transforma a vida deles no futuro. Então, acho isso é muito importante. E uma questão que eu aprendi muito por causa do autismo e acompanhando criança muito pequena, é que o aprendizado, a questão mais refinada do nosso cérebro é integrar informação. E é o que a tela não faz, porque o que a tela faz? Ela me dá uma informação pronta para eu consumir, eu não preciso integrar nada, está tudo pronto já para mim. O que é legal fazer para aumentar a capacidade de aprendizado? É eu variar os estímulos, então eu tenho estímulo visual, sonoro, tátil, olfativo. Olha como é importante quando a gente sente, por exemplo, um sabor ou um cheiro que relaciona com a infância, a gente imediatamente é transportado para aquela época. Ou um cheiro de algo ruim, de um trauma que eu vivi, me leva para aquele lugar. Se a gente usar isso na hora do aprender, na hora do meu estudo, eu posso ter bons gatilhos para usar, por exemplo, durante uma prova. Então, se eu usar, por exemplo, um cheirinho de, põe um óleo essencial, ou eu passo algum olhinho de hortelã, vamos supor, bem simples, nem sei qual que é a propriedade dos óleos essenciais, enfim, escolhi um que é cheiroso. E aí, na hora da prova, eu uso esse cheiro, eu dou um indicativo para o meu cérebro. Olha, agora eu vou estudar e eu preciso daquele conteúdo que eu aprendi. Então, eu vou dando dicas para falar, olha, se prepara que o que vem aí vai te consumir. E a gente usa tão pouco esses recursos, às vezes recurso tátil. Sabe aquela coisa da lapiseira da sorte, a roupa da sorte? Não é da sorte. É nós preparando o nosso corpo, o nosso sensorial de forma integral para fazer aquela atividade. E a gente quer que a criança receba tudo pronto da tela, não vai funcionar, entendeu? Então é algo que nós adultos podemos aprender também e usar isso a nosso favor na hora do estudo, né? Nossa, muito legal isso. Nossa, precisa gravar mais com você, Miriam. Nossa, isso é muito legal, cara. E se alguém agora viu, depois assiste sua entrevista, ou algum parente seu, está nessa idade de escolha, que já pensa em psiquiatria, mas ainda nem na medicina passou, ou médico já, recém-formado, que ou está numa outra residência, enfim, o cara que está afim, pensa em psiquiatria. Você é uma defensora? Nossa, eu Uma sou a entusiasta? maior defensora. Faça. É uma delícia, é muito recompensador e é transformador você ver a evolução dos pacientes. Eu acho que não tem benefício maior do que esse. Você, na psiquiatria, você tem um cuidado e um contato muito íntimo. E os pacientes devolvem isso com carinho, que é assim, não tem preço.
né? Então, um pequenininho te abraçar e te agradecer, um pequenininho falar que, olha, você mudou a minha vida, eu não quero... Eu tive paciente de 8 anos que falou para a mãe assim, eu não deixo de tomar o meu remédio, porque o meu remédio é muito bom para mim. Olha que consciência você dá para uma criança tão pequenininha. Então, é maravilhoso, assim, não tem profissão melhor, assim, eu sou completamente apaixonada pelo que eu faço. Ah, você merece mesmo. Que bom. E eu não tinha dúvida que você ia falar isso, né? Mas eu sempre pergunto no final, uma das minhas perguntas finais é se a pessoa é uma entusiasta da profissão, né? Mas que legal, que bom. Miriam, você é fantástica. Ah, que isso. A gente gosta muito de você. Você é incrível como profissional. É uma corredora, uma super mãe. Você é demais, cara. Demais mesmo. Então, beijo todo mundo aí. Obrigada, Luiz. A Quem nos vê. admiração é recíproca, você sabe. E muito feliz mesmo. Tá? A gente falou hoje com a Miriam Hevers Biazal. Biazal ou Biazão? Biazão. Biazão. Miriam Hevers Biazão. Ela é psiquiatra, a gente falou de psiquiatria, falou um pouquinho da psiquiatria da infância, falou um pouquinho só de autismo, mas quem sabe numa próxima a gente fala mais. Obrigado mesmo, Miriam. Imagina, obrigada, Luiz. Obrigada pelo convite, foi uma delícia. Um beijo. Beijo. Tchau, Tchau, tchau. tchau.